Obrigada, pessoal, pela participação de vocês. Boa noite, doutora. Boa noite, doutora Débora, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo Faz jóia. tempo que faz tempo que eu não ouço doutora, viu? Ai, ai. Tudo jóia por aqui. Que bom. E Bastante aí, gente lembrando. preparada para nossa live? Sim, sim. Deixa eu só ver aqui, gente. E aí, me conta de você. Você mora aqui em Cuiabá mesmo? Sim, eu moro em Cuiabá, sou advogada aí, faço área civil, área criminal, área consumerista também, que é a Aham, parte que eu mais faço. Faço uma pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade Federal de Mato Grosso. Sou aham. advogada há aproximadamente 2 anos e milito principalmente na área consumerista. Ah, você gosta dessa área de Sim, consumidor, né? sim, Ah, você, é, processo civil, né? Código Civil. E sim. deixa eu te falar, você é nova, né? Vejo assim, Sim, você é um exemplo, né? De vamos que vamos, né? imagina, obrigada. Eu tenho 24 anos, sou bem nova, fiz Nova. 21. Aham. Bem corajosa. Já fico vendo, vi alguns vídeos seus e bastante conhecimento, bastante engajamento, né, com as pessoas. Isso é muito importante, né? Isso é o caminho do sucesso. Obrigada. Tá aí. Você é É o muito, caminho, é a estrada. muito Deixa eu te falar. Você nasceu aqui em Cuiabá? Não, eu nasci no interior de Mato Grosso, numa cidade que se chama São José dos Quatro Marcos. Fica a aproximadamente 320 quilômetros de Cuiabá. São Cidade José dos bem. Quatro Marcos. Nossa, É, legal. Minha amiga de infância morou lá, morou lá muitos anos, né? Hoje ela mora em Curitiba. Mas eu já ouvi falar muito dessa cidade por causa dessa minha amiga. entendi. É uma cidade bem pequenininha, mas é uma boa cidade, é um bom lugar. E o que te fez você ir para esse lado do consumidor? Que sempre tem alguma coisa que desperta na gente, né? Algum fato na nossa vida, ou que seja alguma coisa que você presenciou, sempre tem algo que te puxa para um determinado ramo, né? Sim. Na verdade, eu sempre fiquei muito indignada, para dizer a verdade, do quanto as pessoas sofrem com questões que seriam tão simples do ponto de vista Aham, jurídico de ser resolvidas, né? E é uma aham, questão tão próxima ao cotidiano, uma questão que acontece sempre. E a gente vê gente, principalmente que tem menos conhecimento, sofrendo tanto por questões que seriam extremamente simples. Eu vejo muito isso na área consumerista, né? E foi mais né? por essa sensibilidade que eu acabei me apegando mais a esse ramo. Ah, que legal. Eu gosto da área, eu sou formada. Eu fiz a minha OAB Uhum. prática civil, né? Uhum. Fiz pelo CPC. Eu sou, como que eles falam, é processualista, né? É, Civil, né? processualista civil. Você fez em qual área que você fez da Eu fiz na OAB? área criminal. Eu fiz Criminal. na área Ah, você fez criminal. penal também, que você Eu gosta, né? milito bastante na área criminal também. É a área são os dois opostos, né? Da área Aham, civil e a área criminal, mas os dois me encantam bastante, principalmente na área consumerista, né? No civil e na área aham. criminal. Eu Eu faço bastante gosto também. também. Muito bom. O que seria, no caso, a venda casada? A venda casada, ela não é permitida, né? É Não, proibido a venda casada, né? sim, as pessoas me perguntam muito sobre a questão da venda casada, né? É uma prática, infelizmente, muito corriqueira, mas é uma Aham, prática legal, né? O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 39, ele proíbe a venda casada. Ela seria o condicionamento do fornecimento de produto ou serviço a uma determinada quantidade, né? Então, o que aham, acontece? A pessoa vai fazer a compra, por exemplo, vai matricular o filho numa escola e ela não consegue fazer aham, a matrícula se ela não adquirir o material didático da própria escola. Isso seria uma aham, venda cruzada também. É quando condiciona o também. fornecimento de um produto ou serviço a outro, né? A outro produto, outro, Aham, ou ainda limite quantitativo. A gente vê bastante isso também na questão do cartão de débito, né? Cartão de crédito. aham.
tem muitos lugares que só aceitam pagamento em cartão se você fizer uma compra acima de R$ 30, R$ 40, que seja. Tem muito isso, né? Sim, e essa prática é vedada. O Código de Defesa do Consumidor é expresso nesse sentido. Mas a gente vê Não muito pode, isso né? desrespeitado. Não pode, né, fazer isso. Eu lembro quando eu trabalhava em banco, depois, claro, que foi bastante amenizada essa situação. Mas nós tínhamos que o cliente pedia um empréstimo, era condicionado liberar o empréstimo se fizesse um produto. Então tinha muito isso. A gente não falava dessa forma, mas a gente era imposto para nós isso, né? A gente tentar negociar. A primeira coisa que perguntavam era, né? Ele fez algum produto? Ele adquiriu algum produto? Ele não adquiriu, fala para ele adquirir esse produto. Então, assim, a gente percebia que tinha muito isso, né? E é uma coisa, é triste de ver essa situação, porque tem pessoas que são muito leigas, né? Sim, e simples também. Simples, elas se sentem assim, elas precisam daquele empréstimo. Sim, Não sei hoje em dia como que tá essa prática, mas antigamente tinha muito isso. Acontece bastante ainda. Ainda, Sim. Então, a pessoa se sentia coagida praticamente, né? Eu preciso de R$ 1.000, vou ter que fazer esse seguro de vida, vou ter que fazer esse plano, essa capitalização, né? Exatamente. Que eles impõem pra gente. Então, ocorre muito. Ocorria, né? Que nem você falou que estava ocorrendo ainda. Eu não vou em banco, então eu não sei mais. Ocorre bastante, sim. Infelizmente, a gente vê até nas lojas que fornecem cartão específico, né? De cadastro específico. A pessoa só consegue fazer o cadastro daquele cartão, por exemplo, se ela comprar uma quantidade X de produto em roupa, calçado, seja o que for da loja. Entrar com alimentos comprados no próprio cinema, Walter, é isso mesmo. Essa é a pergunta que nós íamos aqui comentar sobre se pode, né, levar comida no cinema. O que a doutora fala? Então, o que acontece é que alguns anos atrás, aproximadamente 2016, 2017, tinha até placas em alguns cinemas dizendo que você não podia entrar no cinema se você tiver um de outro estabelecimento. O STJ já decidiu que essa prática é considerada uma venda casada e é considerada uma prática abusiva logo, né? O que acontece é que o cinema, ele, na verdade, ele vende o serviço do espetáculo teatral dele, né? É a finalidade principal. Se ele condiciona você a comprar os alimentos lá, o que ele está fazendo é uma venda casada, ou seja, você só assiste o espetáculo teatral se você comprar um alimento lá, né? E isso é vedado, é proibido, uma vez que você compra o alimento na onde você quiser e entra no cinema sem problema nenhum. Uma outra questão que tem, assim, que algumas pessoas às vezes não entendem, é que tem cinema que, por questão de segurança, por exemplo, não permite a entrada de produtos que estejam em embalagens de vidro, né? Por questão de segurança. Aí sim, aí sim é permitido, tá? Agora, se o estabelecimento vende um determinado refrigerante de vidro e você não pode entrar com outro refrigerante de vidro, aí sim considera uma prática abusiva. A gente tem que manter também sempre a razoabilidade, né, nesse quesito. A Amanda aqui tá perguntando sobre condomínio que tem clubes. Uso das áreas comuns, com associação compulsória no ato da compra, se é permitido. Condomínios que têm clubes com associação compulsória no ato da compra, se é permitido. Eu não entendi muito bem o que ela quis perguntar. Associação ao condomínio, sim. O condomínio, na verdade, a área comum do condomínio, ela faz parte do próprio condomínio, né? Não tem como você comprar um apartamento. Como não usar, né? E você dizer que você vai comprar um apartamento e você não vai usar a piscina, você não vai usar a área de sinuca, enfim, de jogos, não tem essa possibilidade. Até porque cada condômino é dono de, por exemplo, se tiver 500 apartamentos, né?
se tiver 500 apartamentos num determinado condomínio, cada condômino é considerado dono de 1/500º das áreas comuns também. Então, não tem essa possibilidade, não. De você falar, ah, não vou porque não quero, a área é realmente... Em algum momento você vai andar, né? Não tem Sim, como não tem tirar, como. Eu não consegui entender no começo que ela sem. estava perguntando, mas realmente não tem essa possibilidade. Se eu perguntar para ela, era isso, Amanda, que você perguntou? Associação compulsória, nota da compra permitida. Era isso, Amanda? Se ficou alguma dúvida, você pode estar perguntando que a gente questiona aqui, tá bom? Que mais que a gente pode estar vendo com você? Mas alguma, no caso de clubes que fazem como associados, não proprietários. Ah, tá. Ela tá falando assim que seria associados, não com os proprietários. Então, você tem que ver... Talvez seria o caso desse prédio que tem vários prédios que tem aquela praia de onda. Será que é isso que ela está querendo dizer? Na verdade, eu nunca ouvi falar disso, não. Amanda, eu sugiro que você me pergunte no direct depois exatamente o que é que a gente não está conseguindo compreender muito bem. Aí eu posso te esclarecer de uma maneira mais fácil, mais perfeita, porque eu realmente não estou conseguindo compreender a sua pergunta, tá bom? E aí fica um pouco complicado. Por exemplo, existem loteamentos fechados que fazem clubes, não áreas comuns. Ah, ela quer dizer na questão de condomínios de loteamento fechados, né? Tem que analisar o que foi estabelecido na assembleia do condomínio, na assembleia, né? Na verdade, o que a gente está fazendo aqui é esclarecer as dúvidas comuns que acontecem com o consumidor. E nesse caso, já seria uma questão que tem que analisar a assembleia do condomínio, os documentos expressos no condomínio, na verdade, já seria mais uma consulta jurídica. O que eles decidiram, né? A gente não pode fazer isso online aqui, infelizmente. Tem que ver o que foi decidido, né, nessa assembleia, o que foi colocado lá nesse contrato, que é o que vai vigorar na realidade. É uma questão muito peculiar o que ela está perguntando, na verdade. A gente tem que analisar o que está na Assembleia, o que foi decidido na Assembleia, se foi cumprido todos os ritos, na verdade, porque tem vários requisitos para se decidir algo na Assembleia. É um caso extremamente peculiar que deve ser analisado caso a caso, não tem como falar de uma maneira genérica. Ah, não, obrigada. Acho que ela já... Qualquer coisa você pode chamar ela, Amanda, no particular, essa conversa. Tá? Gente, aperta o coração, vamos encaminhar o pessoal vir assistir, aproveitar a orientação aí gratuita, a consultoria gratuita. Hein? Qual o prazo que alguém que pagou uma conta tem para ter o nome limpo? Então, essa é uma pergunta que me fazem... Serasa, Isso é uma pergunta que me fazem com bastante frequência, né? Muitas pessoas têm o nome negativado e aí elas, por uma questão financeira mesmo, não conseguem pagar aquela determinada dívida num determinado tempo, tem o CPF negativado e aí ela, depois de algum tempo, ela consegue se restabelecer um pouco melhor financeiramente e ela vai pagar a dívida dela. Só que o que acontece é que muitas vezes a empresa demora muito tempo para tirar essa restrição do sistema de proteção ao crédito, né? E o caso que ela tem é de 5 dias úteis. A empresa, após o pagamento, a empresa tem 5 dias úteis para retirar o nome do credor que estava, do devedor que estava inadimplente dos órgãos de proteção ao crédito. Caso a empresa demore mais que isso, eu sugiro que o devedor entre sim com uma ação de negativação indevida combinada com indenização por dano moral. Gente, alguma dúvida em relação a essas questões de condomínio, de cinema? As creches está caindo. Espera aí, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Aqui o Walter perguntou sobre a garantia contratual. Se ela for de 2 anos, e em 2 anos e um dia, fundir o motor do carro, questão de ter ultrapassado aí um dia. Então, o que acontece é, o Dr. Walter, eu imagino que ele esteja perguntando, né? A resposta óbvia, né, que eu diria seria sim.
como ultrapassou o tempo, você não teria o direito. Mas eu tenho certeza que o Dr. Walter está falando sobre vício oculto, não é, Dr. Walter? Eu tenho certeza. Alguma coisinha tem aí, né? Alguma coisinha Tem uma tem solução. aí. Essa pergunta não ia ser tão simples assim, eu conheço ele. O que acontece é que o prazo de garantia a gente tem. Na verdade, eu tenho que começar sobre a garantia, né? Isso, Na garantia, pode falar, fica à a vontade. gente tem a garantia dos produtos duráveis e as garantias dos produtos não duráveis. Um produto durável é um carro, por exemplo. Em regra, um carro tem garantia de 90 dias. Essa é a garantia legal. E um produto não durável, como, por exemplo, um alimento, ele tem uma garantia de 30 dias, né? Essa é a garantia legal. Porém, as empresas, por questões comerciais mesmo, elas ampliam essa garantia, que passa a ser chamada de garantia contratual. Então, o carro passa a ter a garantia de, por exemplo, 2 anos, né? E aí, o que acontece? Essa garantia contratual, ela se soma à garantia legal? Ou seja, vai ser 2 anos e 3 meses ou vai ser só 2 anos? Depende, tá? Em regra, ela se somaria. Seria 2 anos mais os 3 meses, dando 2 anos e 3 meses. Porém, algumas concessionárias, já sabendo disso, aplicam como técnica, né, de venda, que aquela garantia de 2 anos já é a garantia contratual mais a garantia legal. Por isso é sempre muito importante quando o vendedor falar assim, por exemplo, tem garantia de 2 anos, você perguntar se é só a garantia contratual ou se é a garantia legal somada à garantia contratual. Porque aí vai diferenciar de ser 2 anos ou 2 anos e 3 meses. Ele está falando da teoria da vida útil do bem. Sim, conheço essa teoria sim, doutor. O que presume-se, né, o que é uma situação bem contraditória, uma divergência muito grande na jurisprudência, é que um carro, por exemplo, no caso que o Dr. Walter citou, não deveria durar apenas 2 anos. Então, alguns consumidores ingressam com ação alegando que o motor de um carro 0 km, por exemplo, fundir com 2 anos seria um tempo não razoável. Essa é uma questão muito contraditória na jurisprudência que deve ser analisada caso a caso. Ele tá querendo arrancar alguma coisa aí. Agora, será que você entendeu? Ele é advogado também, doutor Walter? Sim, é advogado, conheço. Ele tá testando o seu conhecimento, né? Ela respondeu aplausivamente, viu, gente? Exatamente isso que eu respondi. Ninguém compra uma geladeira para durar apenas 1 ano, ninguém compra um carro para durar apenas 2. E todo produto ele tem que ter garantia? Você acha? Tem sim, doutora. Todo produto tem que ter garantia. Muitas vezes é isso mesmo, olha lá, ele testou no meu conhecimento. Ê, doutor Walter, achou que ia me pegar, mas não foi dessa vez. Todo produto tem garantia, sim. Quem sabe faz ao vivo, né? Tá parecendo Faustão aquilo lá. Mas, enfim, todo produto tem garantia, sim. Né? Muitas vezes a gente vai comprar alguns produtos em determinados lugares e o vendedor fala assim, olha, o produto é tanto, tá aqui, mas não tem garantia. Isso não existe, tá? Se ele for um produto durável, ele vai ter garantia de no mínimo 90 dias. E se ele for um produto não durável, ele vai ter garantia de no mínimo 30 dias. E a questão do vício oculto é o que você já falou, acho, né? Sim, isso. Que assim, a garantia. O que acontece é que é o prazo, né? A partir de quanto se contaria esse prazo de 30 ou 90 dias, né? Se você for analisar um risco de um produto mais evidente, né? Um vício mais evidente, ele seria contado a partir do recebimento da entrega do produto. Então, você recebe a geladeira e você tem 90 dias para analisar se tem algum vício nela ou não. Já se for algum vício oculto, por exemplo, a má refrigeração do congelador ou da geladeira, ou do congelador ou da parte de refrigeração da geladeira, é um vício oculto, porque você não consegue perceber muitas vezes em 30 dias aquele problema. Muitas vezes, em 90 dias, desculpe, porque é um produto durável. Você às vezes demora um pouco mais que isso. Então, no caso de vício oculto, esse tempo que você tem para acionar o fornecedor
vai para 90 dias a partir do momento que você verificou o vício oculto. Ah, o Walter falou aqui que ele tem um artigo sobre esse tema. Mas ele estava testando, né? Porque se ele tem um artigo é porque ele estudou muito sobre esse tema, né? Boa noite, Hamilton. Boa noite, Sidney, Jonathan. Pessoal, apertem no coração para o Instagram entregar nossa live para outras pessoas participarem também. E uma outra coisa também que as pessoas acredito que questionam também a respeito daquelas comandas, né? Que a gente, quando entra em determinado ambiente, eles te entregam. É obrigado a pagar aquela multa que diz ali na comanda, que eles escrevem embaixo, né? Bem pequenininho assim, né? Se perder valor, tem que pagar valor tal. Então, não é obrigado não, tá? Isso aí acontece demais. Eu mesma já presenciei muitas situações nesse sentido, mas o consumidor ele não é obrigado a pagar a multa por perda de comanda, porque considera que o próprio fornecedor, né, que é o dono do estabelecimento, o responsável pelo estabelecimento, que deve ser, dele o ônus de verificar quanto o consumidor consumiu e quanto ele deveria pagar por isso. Né? Quantas cervejas ele consumiu, quantas latas de refrigerante ele consumiu. Isso não é um ônus do consumidor ficar contando isso. Logo, seria uma prática abusiva considerar o pagamento de multa por perca de comanda. É porque tem aquelas pessoas também que faz proposital, né? Sim. Consome um monte e depois, no final, ela termina perdendo a comanda. Eu já perdi, assim, aqueles de shopping. Eu acho que é difícil quem não perdeu, né? Ticket de estacionamento? De estacionamento. Eu já perdi também ticket de estacionamento. Mas o ticket, na maioria dos shoppings, é o valor padrão, né? Então, quando você perde, você só tem que apresentar o documento do carro e a habilitação e resolve sem problema. Mas eu lembro que eles tinham uma taxa. Eles cobravam, acho que era R$20. E mais o valor, né? Se o valor fosse 8 ou 9 reais. Não, nesse caso é abusivo, com certeza. Por último, agora eu estive vendo que a gente perdeu da última vez, eles não cobraram, só cobraram o valor da taxa. Mas eu cheguei a pagar, acho que no Shopping Pantanal e uma vez no Goiabeira, a taxa de, acho que foi R$20. E daí, claro, hoje já, quando a gente perdeu pela última vez aqui no Goiabeira, não foi cobrado. Eu já imaginei que tinha entrado já essa questão, né? Sim, é considerado uma prática abusiva porque a responsabilidade de quanto tempo você permaneceu no estacionamento é uma responsabilidade do próprio estabelecimento comercial. Eles que têm, né? Exatamente. Interesse deles, na realidade, né? Isso. Da mesma forma que é responsabilidade deles proteger o seu carro, é responsabilidade deles saber que horas você entrou e que horas você saiu. Então, eles que colocam câmeras na entrada e câmeras para fiscalizar quanto tempo seu carro esteve lá dentro. Isso me lembra uma questão que não foi suscitada aqui ainda, mas que é sobre furtos ocorridos em veículos. Ia te perguntar isso, que eu vi alguma coisa, né, falando sobre isso e agora, assim, como eu não estou trabalhando nessa área, então tem coisas que a gente não recorda nada, né? Então, o que acontece é que furtos ocorridos dentro de veículo, né? Muitas vezes tem estabelecido. Isso me dá uma raiva quando eu vejo uma placa dessa, eu fico até nervosa. Que tá assim. Bem grande, né? Bem grande. Nós não somos responsáveis, por produtos deixados dentro do seu veículo. Leve seus pertences, qualquer coisa nesse sentido. Essa prática não existe isso, tá? Essa placa você pode ignorar, ela não serve para nada. Eu costumo comparar assim, que seria como se você pintasse no seu carro, na traseira do seu carro, assim. Deu uma travadinha. Deu. Então, eu costumo comparar. O seu carro não me responsabiliza. Isso não existe, tá? É responsabilidade sua se você bater em alguém, da mesma forma que é responsabilidade do estabelecimento se tiver algum produto furtado no interior do seu veículo. Você pode sim ingressar com uma ação de regresso, né, por dano material em virtude dos pertences que você perdeu
em virtude de um furto ocorrido dentro do estabelecimento. É responsabilidade do estabelecimento assegurar a segurança sua e dos seus pertences. Aqui, Walter está falando que, inclusive, isso ocorreu com um cliente dele, né, que ligou de madrugada, pois o estabelecimento queria cobrar R$ 300 se ele não senão ele sairia da balada. Deve ser, senão ele não sairia da balada. Isso acontece mesmo. Acontece bastante em baladas em Cuiabá. Eu já ouvi falar sobre isso, sim. A pessoa fica meio que retida, infringindo o direito constitucional de ir e vir. É importante ressaltar isso. Essa prática acaba incorrendo, além de uma prática abusiva, num crime também, tá? O cerceamento do direito de ir e vir pode ser enquadrado até mesmo como crime. Isso aí é uma situação ainda mais complexa que, infelizmente, ocorre muito. Nesse caso, ligue 190, né? Porque é uma situação muito grave. Olha lá, falei para ele ligar para a polícia por cárcere privado e depois a juíza indenizatória. Exatamente isso. Exatamente isso. Nossa, aqui não tá falando para mim. Acabou de aparecer o último comentário. Para mim tá atrasado aqui. Gente, deixa eu só pegar o cabo aqui, só um pouquinho. Aí, pode continuar. Aqui também, a respeito sobre esse assunto de comanda, vocês têm mais alguma dúvida? Tem a questão também de pessoas que recebem cobrança no seu trabalho. Isso é possível? Pode-se receber ligações? Como que funciona? Olha, o que acontece é que o consumidor ele não pode ser exposto ao ridículo, né? O artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor é expresso nesse sentido, que ele não pode ser exposto ao ridículo. Então, o que eu vejo bastante é o pessoal fazendo barraco, né, na porta do serviço alheio para cobrar dívidas. Isso sim é considerado uma prática abusiva e ilegal. Inclusive, você pode ser responsabilizado por isso. Você pode acabar tendo que indenizar o consumidor que você infringiu por esse tipo de conduta. Isso não só numa relação consumerista, mas simplesmente numa relação civil, em que você vende algo para alguém e depois você vai cobrar isso de uma maneira extremamente grosseira, invasiva, né, falando alto, gritando, expondo aquela pessoa mesmo ao ridículo para todo mundo saber que ela te deve. Você pode sim ser responsabilizado civilmente por isso. Entendi. Tem que ter uma cautela na realidade, né? Exatamente. E aquelas dívidas que as pessoas, na realidade, não têm, são cobradas? Gente, isso acontece muito. Isso acontece muito. Nossa, eu já tive casos, né, de pessoas desesperadas de aparecerem dívidas muito altas mesmo no nome delas. E elas não tinham feito aquela relação com a empresa, né? Da mesma forma com que acontece de você pagar uma determinada dívida e a empresa não, por um desleixo ou sei lá por que motivo, né? Não dar baixa no sistema, né? Daquela dívida que você pagou e te cobrar novamente, também acontece de te cobrar por dívidas que você nunca fez. Nesse caso, cabe uma ação de indenização por dano moral, né? Uma ação de negativação indevida por indenização por dano moral. E, infelizmente, é uma coisa que acontece muito, sim. A gente acha que é um caso mais excepcional, mas não, eu já tenho pegado vários casos assim, infelizmente. Aparece muito, né? E-mails, tem umas coisas que você vê que é pegadinha, né? Dr. Walter acabou de perguntar, e a aplicação da devolução em dobro? Gente, a aplicação da devolução em dobro... Eu adoro essa parte, hein? O que acontece? Eu não tô vendo essas perguntas dele, não. Ele tá te perguntando privado? Não, tá aqui, tá bem embaixo, ó. E a aplicação... Nossa, o meu não aparece. A aplicação da devolução em dobro, que é a conhecida, né, no mundo jurídico como ação de repetição em dobro, o que acontece? Você paga uma conta, né, que na verdade você não devia. Nesse caso, você tem a possibilidade de ingressar com uma ação de repetição em dobro, né, para receber aquele valor que você pagou em dobro, e você pode cogitar ainda
né, a possibilidade de indenização por dano moral. É isso. Repetição em dobro é isso. Quase nunca o juiz aplica esse dispositivo. O Walter falou. Então, eu entendo que a negativação eu uso nas minhas ações e sempre tenho entendido na jurisprudência assim, que o caso da repetição em dobro é quando você paga uma dívida que você não tinha e por esse motivo você recebe esse valor em dobro. Então, por exemplo, eu recebo uma dívida no valor de R$100 que eu não devia. Só que para que eu não tenha o meu CPF negativado, por exemplo, eu fico com medo e aí eu vou e pago aquele valor, aqueles R$100. Então, eu ingresso no Poder Judiciário pedindo a repetição em dobro daquele valor de R$100, ou seja, receber R$200 e mais a indenização por dano moral. Já a negativação indevida é outra situação. A negativação indevida você não deve, mas você não tem dinheiro para pagar, né? Para evitar que o seu CPF seja negativado, você simplesmente não quer pagar. Você fala, eu não devo, eu não vou pagar. E aí, o que acontece? O seu CPF é negativado. Nesse sentido que você entra com a ação de indenização por dano moral em virtude da negativação indevida. É isso. E quando tem casos, vamos supor, que as pessoas são cobradas, ela era para pagar 1.000 e elas pagaram 1.200. Então, aí, isso aí é a repetição do valor em dobro. A repetição vai em cima só do 200, né? Isso, a repetição do valor em dobro, né? Porque os 200, na verdade, não deveria ter sido pago. Cadê perguntas? Vamos adquirir conhecimento. Aproveitando essa aula jurídica. Você dá para ser professora, você já não pensou nisso? já cogitei essa possibilidade, mas... Nossa, dá sim. Um pouquinho mais a longo prazo. Dá para colocar aí na... É bem trabalhoso, né? A jurisprudência tem exigido dobro do que cobrou errado. Ah, tá. O dolo, e o que ele tá falando, dolo. na verdade, é dolo. Para indenização por dano moral, diferente da negativação indevida, que é uma responsabilidade objetiva, né? Então, você tem que indenizar, sim, em caso de incluir o nome do consumidor indevidamente nos sistemas de proteção ao crédito. No caso da repetição em dobro, o que acontece é que a jurisprudência, infelizmente, está exigindo que para que você seja indenizado por dano moral, você comprove que aquela empresa agiu de maneira dolosa, ela agiu com a intenção de prejudicar, o que é extremamente difícil, né? Por isso que os casos de ação de repetição em dobro tem sido um pouco mais difícil o aferimento de indenização por dano moral, diferente do caso de negativação indevida, que é bem mais frequente a indenização por dano moral e bem mais expressiva, digamos assim. E acho que não sei se você já falou sobre se a pessoa foi lá, renegociou a dívida e o nome dela ainda continuou com o nome no Serasa, no SPC, continuou sujo, vamos dizer, né? Isso, o que acontece muitas vezes é que as pessoas me perguntam assim, eu tenho uma dívida de tantos R$1.000 e se eu renegociar essa dívida, o que acontece? Meu nome já é limpo, né? Já é retirado do sistema de proteção ao crédito ou não? Eu tenho que pagar a dívida toda. Quando você renegocia a dívida, na verdade é como se você extinguisse a dívida anterior e você começasse com uma nova dívida. Então, a partir do momento que você paga a entrada daquela dívida, sim, é retirado o seu nome do sistema de proteção ao crédito. Para que o seu nome continue fora do sistema de proteção ao crédito, você precisa continuar adimplente. Ou seja, se todo mês, todo dia 5 vence uma parcela, todo dia 5 você vai pagando as parcelas que você combinou com a empresa, né? Mas sim, a partir da primeira parcela que você paga, é retirado. Tá retirado. Isso. Atrasou, cai de novo. Entra de novo na fila, né? Entra de novo na fila, não, tá? Cai novamente, né? Exatamente. E assim vai. E pode estar enviando produtos para o consumidor sem ele solicitar. Tem muito isso com cartão de crédito, né? Sim. Pessoas enviarem cartão. Sim, muito. É considerado outra prática abusiva do Código de Defesa do Consumidor, tá? Gente, só um pouquinho. Aperta o coração, que senão a nossa live vai cair. Aperta o coração, gente, do ladinho onde tem coraçãozinho.
para o Instagram, ele entrega para mais pessoas, tá? E alguma dúvida que vocês tiverem, é só colocar também aqui para a gente responder, ou no quadradinho se você não querer se identificar também, tá? Mas, se possível, apertar aí no coraçãozinho na lateral. Pode mandar coração bastante para Letícia, né, Letícia? Podem mandar coração para a gente ensinar o máximo possível para as pessoas, né? Muitas vezes as pessoas, infelizmente, não têm acesso a todo o conhecimento judiciário, né? Coisas tão frequentes, coisas tão simples de se explicar, de se esclarecer. E, infelizmente, acabam, entre aspas, sendo passadas para trás por mero desconhecimento, né? Isso, aperta em coração que a gente consegue esclarecer, passar mais conhecimento para mais pessoas, tá bom? Pode continuar, doutora. Sobre o envio do produto não solicitado. Acontece também o envio bastante de revistas, né? São enviadas revistas. Se essas revistas elas foram enviadas de uma maneira não solicitada pelo consumidor, ela não deve ser cobrada, tá? Porque presume-se como amostra grátis, né? Presume-se como brinde todos os produtos que são enviados, se não forem solicitados. Então, E mesmo no caso das empresas de cartão de crédito, que elas enviam e elas falam, para você utilizar, tem que desbloquear. Mesmo eles enviando dessa forma, é proibido. É isso? É proibido, é uma prática abusiva, tá? Porque o que você tem no mercado é que você deve... O Código de Defesa do Consumidor, ele não permite que os fornecedores fiquem de maneira tão incisiva em cima do consumidor, né? Chegando ao ponto de mandar um produto que ele nem mesmo solicitou. Então, muitas vezes o que acontece? Ele não estava com a menor pretensão de adquirir aquele cartão de crédito, e ele recebe aquele cartão de crédito, ele vai no banco, desbloqueia e gasta um dinheiro que ele não poderia gastar. Na verdade, nem poderia, né? Exatamente, por isso que é considerado uma prática abusiva, porque o que acontece? Você deve utilizar dos meios de marketing disponíveis que você tem no mercado e fazer com que o consumidor venha até você para adquirir o seu produto e não simplesmente você empurrar de goela abaixo, né? Dizendo de um termo bem vulgar, os seus produtos no consumidor. Gente, alguma dúvida em relação a produtos que são enviados? Alguém já passou por essa situação? Para mim já chegou muita revista. Hoje chegou? Muita revista. Já chegou. Revista, você fala de assinatura? Eles mandam como uma amostra grátis, né? Na verdade, depois eles querem cobrar, mas não tem como cobrar porque é considerado, né, uma amostra grátis nesse sentido. Então eu sempre reenvio de volta a revista. Eu falo, não quero, não solicitei, reenvio de volta essa porcaria. Porque eu fico realmente ofendida com isso, com esse tipo de prática tão abusiva e invasiva, né? Não pedi, não quero. Outra coisa, vamos supor, eu tô aqui, de repente eu recebo uma cartinha dizendo que meu nome foi negativado. E eu nem comprei, nem tô nem sabendo da existência daquilo ali. Como então, que fica? O que acontece? É a ação de negativação. Você deve propor, né? Você deve procurar um advogado ou a defensoria pública para propor uma ação de negativação indevida combinada com dano moral. E nesse sentido também o que acontece muito é que muitas vezes a pessoa realmente deve, né? Ela realmente está inadimplente, só que ela não é avisada, ela não recebe nenhum aviso antes de ter o seu CPF inscrito no sistema de proteção ao crédito, né? Como a SPC Serasa. Essa prática também é vedada, tá? É exigido, o Código de Defesa do Consumidor exige que antes de você negativar, né? Antes de você inserir o nome de alguém no sistema de proteção ao crédito, você coloque inicialmente, você envie inicialmente um aviso por escrito ao consumidor. E os danos morais, geralmente o judiciário tem aceito que valores, mais ou menos? Olha, esses valores de indenização por negativação indevida têm variado muito também com relação a negativações pré-existentes.
se a pessoa tem uma negativação anterior, né, o Poder Judiciário considera que você não teve nenhum prejuízo. Então, por exemplo, se meu nome já está negativado pela empresa X e alguém me negativa indevidamente, né, sem eu fazer aquela determinada dívida pela empresa Y. O fato de eu ter a negativação X, por exemplo, faz com que, na grande maioria das vezes, eu não seja indenizada moralmente pela negativação da empresa Y, porque considera que se o seu CPF já estava sujo, se o seu nome já estava sujo, se o seu nome já estava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, você não teve prejuízo nenhum. Agora, essas questões de valores, elas variam muito também com relação ao valor da negativação, quantas negativações posteriores você tem também. Varia, é bem variável nesse sentido. Depende também se é proposto no juizado, se é proposto no Tribunal de Justiça. Entendimento de magistrado é bem variável nesse sentido, tanto da turma recursal quanto do Tribunal de Justiça. Legal. E como vocês estão conseguindo hoje assim, lidar com os trabalhos frente à situação do coronavírus? Como que está sendo? As audiências de custódia, por exemplo, elas estão suspensas, né? Alguns procedimentos estão suspensos. Um deles é a audiência de custódia, né? Que é aquela que, quando preso, alguma pessoa vai presa, ela deve ser apresentada ao juiz, né? Segundo o Pacto de São José da Costa Rica, sem demora, né? O CNJ tem entendido que esse sem demora seria o prazo de 24 horas. Ou seja, atualmente no Brasil, uma pessoa que é presa deve ser conduzida à presença física, né, de um juiz, juntamente com o promotor de justiça e o seu advogado, o defensor público, em 24 horas. Isso é uma audiência de custódia. A audiência de custódia não está sendo aplicada ultimamente, não está existindo essa audiência de custódia por questão da pandemia, né, por questão de segurança pública. Então, o que acontece é que apenas leva o auto de prisão em flagrante ao juiz e ele decide se mantém a prisão, né, se converte a prisão em flagrante em prisão preventiva ou prisão temporária, se ele relaxa a prisão, se ele considera ilegal, se ele aplica outras medidas coercitivas também, enfim, inúmeras possibilidades. Mas o preso mesmo não está sendo levado à presença do juiz. Quanto às outras audiências, né, também estão suspensas, tá? Audiências cíveis, audiências consumeristas também estão suspensas. Os prazos também para os advogados também estão suspensos, né? Não está correndo prazo mais para o advogado. Só que a gente não pode dizer que o Poder Judiciário está parado, porque o Tribunal está trabalhando. Está muito. Muito, né? Bastante. Sim. O Tribunal de Justiça está em sistema de teletrabalho, né? Os juízes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso já quebraram vários recordes, né? Nos últimos 7 dias, nos últimos 15 dias, terem proferido o maior número de decisões e de sentenças que eles já proferiram no mesmo período. Então, o Poder Judiciário de estar funcionando mesmo de teletrabalho, cada juiz na sua casa, é comunicado via e-mail ou via telefone. O advogado que precisa falar com o juiz, ele faz contato via telefone ou e-mail. Está sendo resolvido assim, então. Sim. E as pessoas que geralmente que precisam, não sei se você sabe, no caso de defensoria e tudo mais, será que elas estão procurando? Como que está sendo o atendimento da defensoria, você sabe? A defensoria, ela tem um rito específico, né? Mas até onde eu fiquei sabendo, eles estão funcionando por teletrabalho também. Você entra em contato via e-mail e via telefone. Eu não sei se em alguma defensoria está ficando algum representante físico, mas as pessoas que eu conheço que trabalham na defensoria, elas estão trabalhando via teletrabalho. Nossa, porque tem muitos casos que ainda continuam, né? Sim, tem sim. coisas que dá para você adiar, né? E tem outras que não tem como, né? Mas o procedimento de todos os procedimentos, né, os ritos de urgência, eles estão funcionando normalmente. Casos urgentes estão funcionando normalmente, mas de maneira online, né? Só não tem mesmo a presença física. Walter, tem mais alguma pergunta? Não, podemos. A senhora, eu estava perguntando sobre. A senhora não, né? A doutora. A senhora é muito nova para a senhora. A doutora tem alguma mensagem para deixar? Não sei o que gostaria de falar em tempo de
né, da situação que a gente está, como que está os seus trabalhos, você está trabalhando em casa? Sim, eu estou trabalhando de maneira normal, né, em casa. E por aqui tá seguindo tudo normal mesmo, tudo dentro da normalidade. E as pessoas têm procurado? Ou é Tem mais problema, virtual? Uhum. muitos problemas, né, atualmente, principalmente questão de cancelamento de voo, né? Tem surgido muito cancelamento de voo nesse período por conta do coronavírus. O fone tá. Não estamos conseguindo ouvi-la. Melhorou agora? Agora sim, né? Então, por conta do coronavírus, as empresas diminuíram, né, a quantidade de voos e aí tem cancelado o voo de muitas pessoas, muitos clientes têm me procurado principalmente por conta dessa questão. Tem procurado também por conta das questões trabalhistas, né, em virtude do coronavírus. E também por conta de problemas familiares, né? Eu acho que na quarentena as pessoas ficam mais tempo em casa. E eu lembro de ter visto uma reportagem que a China bateu recorde de divórcios, né? É verdade eu também ouvi, mas eu não cheguei a verificar se era a fonte, ou não. né? Sim, é verdade, sim. Eu vi numa fonte bem confiável que a China bateu recorde de divórcios em virtude dessa quarentena e eu acho que o Brasil não vai ser diferente, porque tem me procurado muitas pessoas em questões familiares mesmo. Nossa! O Poder Judiciário, ele muda, né? Mas ele continua do mesmo jeito, as pessoas continuam, as leads continuam, só muda de lado, né? De figura. Uhum. Os problemas, infelizmente, continuam. Então é isso. Muito obrigada pela sua participação, pela sua disposição de tempo em trazer informação, compartilhar um pouco do seu conhecimento, né, para nós, trazer informações diante aí de vários acontecimentos. A gente termina tendo muitas dúvidas, né? E foi de grande aprendizado para mim, conseguir esclarecer todas as perguntas. Muito obrigada. Imagina. E sucesso para você, tá? Imagina, Débora, sucesso para você também. Excelente profissional, ok? Sou fã do seu trabalho, sempre trazendo muito conhecimento em todas as áreas, né? Sempre trazendo muito conhecimento, muita coisa interessante para os seus seguidores. Assisto a grande maioria das suas lives sempre que posso. Obrigada. Acompanho todas as suas postagens. Realmente sou super fã das indicações de livro que você faz. Inclusive, até comprei um livro por indicação sua. Ah, qual? Do seu trabalho. Qual livro que você comprou? Aquele do Poder da Autorresponsabilidade. Ah, ele é maravilhoso. Nossa, ele, assim, para mim... Eu comecei a ler ele, eu estava fazendo um trabalho lá no INSS. Eu estava sentada, eu carreguei ele na bolsa, né? Falei, vou começar a ler. E foi, assim, surpreendente. Eu gosto muito dos livros, né? Do autor, do Paulo Vieira. E o Poder da Ação também é maravilhoso. Muito bom. Maravilhoso. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela sua disponibilidade. Sou super fã, agradeço imensamente. Peço que salve a live no final, que eu quero compartilhar no meu canal do YouTube depois. Amei muito, muito obrigada. Obrigada a você, uma boa noite, bom feriado, bom fim de semana. Para você também. Um super beijo, até a próxima. Beijo, tchau. Tchau.